E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 31 de dezembro e eu tô aqui fazendo a minha maquiagem, mas deu no meu coração que eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês hoje e neste momento. Então, vem comigo pro vídeo. Gente, então, eu tava me arrumando aqui e eu tô com uma sensação dentro de mim totalmente diferente do ano novo do ano passado. Então, a virada de 2022 para 2023 foi, acho que a pior virada de ano da minha vida. Foi uma virada, assim, foi um final de ano que eu tava com uma sensação muito ruim de fracasso. E isso porque eu tinha acabado de perder um cliente grande que na época me trouxe, né, uma estabilidade financeira quando eu fechei com esse cliente. Tinha sido ainda o maior contrato da minha carreira até então, como advogada iniciante, autônoma. E na hora que eu perdi aquele cliente, gente, meu mundo caiu. Meu mundo caiu igual o celular agora. Foi tipo isso. Foi essa queda. Bom, deixa eu arrumar aqui. Gente, tá tudo improvisado aqui. Bom, meu mundo caiu, simplesmente, quando eu perdi esse cliente. Inclusive, na época, eu gravei esse vídeo em um dos meus surtos, assim, eu nem sei, na época, talvez eu tenha tido até, sei lá, uma crise de ansiedade ou... não sei, gente, não sei. Eu sei que depois, inclusive, eu fui até passar na terapia. E eu vou postar o vídeo aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo, velho? Me ajuda, pai. Me ajuda a passar por isso, Deus. Gente, eu tava neste estado aí que vocês viram. E eu tava com a sensação de que meu sonho tinha acabado. Eu estava simplesmente com essa sensação de que tinha acabado o meu sonho, de que talvez eu estivesse viajando, de que só dá pra ter sucesso na advocacia se você tem algum familiar já dentro da área. Eu achava que eu tava viajando, gente. Eu achava que talvez fosse a hora de eu desistir mesmo e trabalhar em algum escritório de outra pessoa. Ou, sei lá, procurar outra área. Talvez aquilo não era pra mim. Talvez eu tava tentando dar murro em ponta de faca, sabe? Então, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu não ia ter aqueles sonhos, eu não ia ter aquela vontade dentro de mim se não fosse pra eu conseguir realizar as coisas que eu sonhava. E aí, gente, eu passei uma virada de ano horrorosa. Passei triste e parece que no final do ano, nessas datas assim, quando algo não tá muito bem na nossa vida, parece que esse algo grita ainda mais, né? E a virada foi simplesmente assim, eu sentindo esse grito dentro de mim, de que algo tava muito errado. E realmente tava, né, gente? Início na advocacia, ele te... Nossa, é uma forja diária. São os piores anos da advocacia, é aquele início, porque você ainda não é especialista em nada, você ainda não tem muita experiência, você ainda tá aprendendo muita coisa, você ainda não sabe cobrar, você ainda não é autoridade em nada, você tá se descobrindo também em algumas áreas.
de atuação, você pega o cliente que aparece, né? Você fecha o cliente que aparece. Porque você precisa, né, se sustentar depois de uma faculdade de 5 anos. Enfim, gente, o início é a parte mais difícil da advocacia autônoma, né? E o final de 2022 para 2023 foi isso, foi essa sensação de desespero, de fracasso que eu tava sentindo. Mas eu não sei de que religião que você é, em que vocês acreditam, mas eu hoje, olhando pra mim, tudo que foi acontecendo no decorrer do ano teve a mão de Deus em tudo. E hoje, finalmente, eu posso dizer que eu encontrei meu propósito. E propósito, gente, as pessoas acham, né, que propósito é uma coisa, assim, que você já nasce sabendo o que é algo que já tá dentro do seu coração. Enfim, pode até ser para algumas pessoas. Mas eu acredito que propósito, você encontrar o seu propósito, é tipo um prêmio que tá reservado para as pessoas que não desistiram durante a caminhada, durante a forja, durante os erros, durante os dias muito difíceis. E foi isso que foi acontecendo no decorrer de 2023. Começou horrível, começou o ano eu achando que tava fazendo tudo errado, que tava na profissão errada, que o meu sonho tinha ido por água abaixo, porque eu tinha perdido um grande cliente, que eu nunca mais ia conseguir um cliente daquele porte. Enfim, tava me sentindo horrível. E mais, né, quando eu fechei esse cliente, como era um cliente grande, eu iria precisar, né, de mais ajuda, eu tinha contratado uma estagiária. E eu ainda tinha este compromisso financeiro, né? Então, além de ter que me sustentar, eu ainda tinha o compromisso que eu tinha assumido com outra pessoa. Enfim, o ano começou muito difícil. E eu tinha apenas mais 30 dias com aquele cliente pelo nosso contrato, né, de honorários. Como eles me avisaram antes, eles tinham mais 30 dias comigo. E o ano já começou com aquela pressão, né, do que vai ser. Eu vou desistir, eu não vou desistir, vai dar certo, não vai dar certo, se não der certo, o que vai acontecer? O ano começou desta maneira. E aí, gente, simplesmente foi o ano que eu encontrei o meu propósito. Quando tudo começou assim, da pior forma que poderia começar um ano, eu com as expectativas assim, baixíssimas do que ia ser o meu ano, foi o melhor ano da minha advocacia. Foi o ano que eu encontrei meu propósito, foi o ano que eu entendi quais eram os planos de Deus para minha vida profissional, que tudo começou a mudar na minha vida. E que eu entendi, eu falei, cara, é isso, é aqui. Só que isso não aconteceu num estalo, né, gente? Isso foi gradativo durante o ano. Então, o ano começou horrível, aí depois eu comecei a pensar, o que vai ser? Eu não vou desistir, eu me recuso a desistir de algo que eu sonhei tanto, que eu sonho tanto. Eu não vou desistir. E foi se passando o ano. Eu sei que, gente, não teve um mês. Ia dando final de mês, pra quem é autônomo, sabe? Que ia dando final de mês, eu ia pensando, meu Deus, eu preciso fechar um contrato, Senhor, eu preciso fechar um contrato. Eu preciso. E era incrível. Deus sempre sustentava, cara, sempre. Ia dando final do mês, assim, que eu não tinha fechado nada, que ainda tava na luta ali daquele mês. Acontecia alguma coisa e esse contrato aparecia. E era mais um mês de sobrevivência do escritório, do meu sonho. Mais um mês de sobrevivência daquilo que eu queria pra minha vida. E assim foi se passando o ano.
E eu entendi o que eu precisava melhorar, o que eu fiz de errado lá atrás e o que eu precisava melhorar pra frente. E aí eu fui estudar, gente, mas não nada técnico. Porque até aí eu já tinha feito faculdade, passado no AB, feito 2 pós-graduações, não era nada técnico. Eu precisava estudar como empreender dentro da advocacia. Como gerir uma empresa, como organizar uma empresa, como ter uma empresa. E foi isso que eu fui fazer. E a cada contrato que eu ia fechando, por mais que tava ali na risca, eu ia me especializando em alguma coisa, eu ia estudando alguma coisa, eu ia modificando a minha cabeça. Eu sabia que só não estava dando certo ainda, ao longo desses meses aí eu fui entendendo que não estava dando certo antes porque tinha muita coisa que eu ainda precisava aprender, que eu ainda precisava mudar na minha cabeça pra dar certo. E fui estudando, fui me qualificando, fui me capacitando, entendendo como que funciona o jogo, né? Setembro, gente, aconteceu algo que eu imaginava que eu iria demorar anos e anos pra conseguir. A gente bateu uma meta de faturamento que eu imaginava que eu ia demorar demais pra conseguir bater aquela meta, sabe? E quando isso aconteceu, eu vou colocar até o stories do dia aqui pra vocês. Isso aconteceu, eu falei, caraca, foi por isso que eu vivi tudo aquilo antes. Foi por isso que eu passei por tudo aquilo antes, pra chegar aqui, pra viver esse dia aqui. E daqui pra frente, vai ser pra frente. Eu nunca mais vou voltar àquela Amanda de antes, que desacreditava de si mesma, que não sabia pra onde estava indo, que achava que tinha um grande cliente, mas na verdade, né, era ilusão, porque dá pra ser muito mais, dá pra ter muito mais. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês, gente? Porque tem muito estudante, muita advogada iniciante que chega aqui nesse canal e se inspira de alguma forma, né? E eu queria falar com você também, que tá passando por um final de ano difícil, por uma virada difícil, achando que tá tudo dando errado na vida e que talvez os seus sonhos sejam só sonhos mesmo e não vão ser realizados. Queria falar pra vocês que vale a pena você resistir aos dias difíceis, você resistir aos tempos difíceis, a várias portas na cara, a vários nãos, a várias coisas que dão errado. Vale muito a pena você chegar até o dia que dá certo. Pra vocês, que eu quis, né, gravar esse vídeo pra vocês no último dia do ano, há 1 ano atrás, eu era outra Amanda, com outra perspectiva de vida, com, sabe, achando que os meus sonhos não iam dar em nada. E hoje eu tô aqui, no último dia do ano, gravando esse vídeo pra você, pra te incentivar que vale a pena. Vale a pena você sonhar, vale a pena você ter fé, sabe? E das muitas definições de fé, eu acredito que a que melhor define é você acreditar sem ver. É você acreditar em algo com todo o seu coração sem saber. Vale a pena, gente. Então, que vocês tenham um 2024 maravilhoso. Que vocês não desistam dos sonhos de vocês. E contem comigo.